Olá! Neste vídeo, daremos continuidade às videoaulas de História de Goiás, principalmente para quem vai fazer concurso que exige esse conteúdo, como, por exemplo, a Prefeitura de Goiânia. Nós estamos vendo o período da colônia, da colonização, ou período em que o Brasil era colônia de Portugal, em que Goiás desenvolveu uma sociedade mineradora. Se você não viu os vídeos anteriores, as videoaulas anteriores, você pode entrar no canal e assistir para você entender essa continuidade que faremos aqui. Então nós vimos o desenvolvimento da mineração, que teve início com a investida dos bandeirantes, principalmente, e como se estruturou essa sociedade. E hoje nós vamos ver como que essa sociedade começou a declinar, ou seja, o declínio da sociedade mineradora. Esse processo, esse declínio, ele começa na primeira metade do século XIX. O que a gente tem que ter em mente aqui são duas coisas principais. A primeira, quando a gente fala de Goiás, nesse período, talvez a sua cabeça imagine o mapa atual do estado de Goiás. Mas é muito importante lembrar que nesse período Goiás compreendia o que hoje é o estado de Goiás e o estado do Tocantins. Então tenha na sua mente aquele estado, o mapa como ele era antigamente. Os dois estados formam o território do que na época da colônia era Goiás. E a segunda coisa muito importante é que é bom a gente estudar a história de Goiás, lembrando sempre do contexto da história do Brasil. A história do Brasil ela tem três divisões principais: a colônia, o império e a república. A mudança da colônia para o império se deu com a independência, que foi marcada dia 7. A história foi marcada com a independência no dia 7 de setembro de 1822. Mas é sempre importante a gente lembrar também que o que a gente estuda em história são eventos, são processos. Os eventos, eles marcam as passagens, mas as coisas não acontecem da noite para o dia. É sempre importante a gente lembrar que são processos. E o declínio da sociedade mineradora em Goiás acontece justamente no contexto do processo de independência do Brasil. Então o declínio ele começa no final do século XVIII, início do século XIX, especificamente a primeira década do século XIX. E o que vai acontecer em 1808? A vinda da família real para o Brasil. Então lembra que o processo de independência do Brasil ele começa em 1808, quando Dom João VI foge de Napoleão, lá na Europa, em Portugal, e vem para o Brasil, estabelece a corte dele na cidade do Rio de Janeiro. O declínio da sociedade mineradora em Goiás acontece nesse período, tanto é que nós vamos ver que algumas medidas serão tomadas quando o Dom João VI já está governando aqui no Brasil, da cidade do Rio de Janeiro, ok? Então tenha tudo isso. No próximo vídeo eu vou ser mais claro, vou falar um pouco mais dessa divisão, mas por enquanto tenha bem claro, tenha em mente isso, ok? O declínio da sociedade mineradora, ele também aconteceu de forma progressiva, ou seja, não foi da noite para o dia que tudo acabou, mas também foi de alguma forma assim abrupto no sentido quando você compara com Minas Gerais. Ou seja, lá em Minas o processo foi maior, ou seja, ele demorou mais para se estruturar e depois do declínio da mineração também demorou mais para a mineração se esgotar. Em Goiás, quando você compara com Minas, o processo foi mais rápido. Tanto inchou de uma vez, quanto esvaziou de uma vez. Mas isso não quer dizer que foi da noite para o dia. Inclusive, quando praticamente a mineração tinha se esgotado, ainda
tinha jazidas de ouro em Anicuns. Isso é muito importante ter isso em mente, porque pode eventualmente ser cobrado em alguma prova, ok? Que ainda tinha jazidas de ouro em Anicuns. Fica até o final do vídeo, porque como eu sempre tenho feito aqui no canal, no final do vídeo eu também dou dicas, e dicas importantes. Você que tem acompanhado os outros vídeos, sabe que as dicas que você tem neste canal, você não tem em outro lugar, não tem outro canal que está dando as explicações que eu estou dando ao final dos vídeos aqui, para você fazer uma boa prova de concurso, principalmente de História de Goiás, ok? Agora, vamos pensar o seguinte, né? No processo, eu coloquei aqui, não se preocupe, eu vou colocar a imagem do quadro para quem quiser copiar, fazer print, né? Não precisa se preocupar que durante o vídeo não vai ficar claro aqui, mas vou colocar de forma detalhada ao final. Então, o processo, ele vai começar, vai ser longo, mas ele vai passar pela primeira década do século XIX, como eu disse. E aí a gente tem que pensar assim, quais foram as causas? Por que a sociedade mineradora entrou em declínio em Goiás? Então aqui estão listadas as principais causas. Primeiro, claro, óbvio, o esgotamento das jazidas. Chegou uma hora que não era tão... não se achava ouro com a mesma facilidade que se achava antes, né? E não só ouro, claro, né? A gente tem outras pedras, e uma das principais pedras encontradas em Goiás é a esmeralda, daí a cor verde, simbolizando alguns aspectos do estado. Até o time do Goiás, a torcida se chama Torcida Esmeraldina. Essa informação é até importante para quem é de outro estado e quer fazer o concurso e não sabe essas curiosidades de Goiás. Sempre que possível vou trazê-las também aqui. Agora, nós temos também uma das causas, as leis inadequadas. As leis que Portugal estabelecia para a mineração, principalmente na província de Goiás, elas não facilitavam, elas acabavam muitas vezes desestimulando, porque elas eram ou leis muito autoritárias, ou injustas, ou inadequadas. Muitas vezes quem fazia as leis desconhecia completamente a realidade de quem vinha para o território, a realidade que o colono conhecia de perto, o legislador às vezes nem tinha conhecimento. Então muitas leis inadequadas acabaram fazendo com que as pessoas perdessem o interesse em ir para o território de Goiás fazer essa exploração de pedras preciosas. Outra coisa, a falta de investimento em infraestrutura. Quando o colono vinha explorar as pedras preciosas, ele não tinha estrutura nenhuma para fazer isso. Ele não tinha estrutura para sobreviver e ele também não tinha estrutura do que fazer, porque você não tinha estradas, você não tinha boa navegação e também não tinha meios de comunicação. Era muito difícil sequer para enviar uma carta de um território para outro ou para outras províncias. Então isso também contribuiu, a falta de estrutura, de infraestrutura. Outro aspecto era o individualismo dos mineiros, ou seja, chegou num ponto que o trabalho individual não dava mais conta. E aí você precisava de fazer associações. Só que os mineiros não faziam essa associação, eles eram individualistas, então isso também acabou sendo uma espécie de teto para continuar o trabalho. E aí nós temos também a cobrança de impostos, ou seja, a tributação era muito alta e isso também desmotivava. Então essas são as principais causas que o famoso clássico historiador goiano Luiz Palacim estabelece como sendo o que motivou o declínio da sociedade mineradora. Então, esgotamento das jazidas, leis inadequadas, falta de investimento em infraestrutura, individualismo dos mineiros e impostos. É interessante, eu sempre digo isso, quando você vai estudar história, não decora, não precisa decorar, não vale a pena decorar. A melhor forma de você estudar é você imaginando a situação, é você se colocando no lugar
daquelas pessoas. Então imagina que você é um colono que vive lá no início do século XIX e você pensa em sair ou de Portugal ou do litoral e ir procurar pedras preciosas em Goiás. Então você vai imaginando essas dificuldades que eu vou listando e você pensa, poxa, será que você, no lugar de um mineiro, de um colono, você teria motivação em continuar procurando pedras preciosas nesse contexto? Então, se você se imagina no lugar, fica muito mais fácil você absorver essas informações, absorver esses conteúdos. Bom, o que vai acontecer? É claro que o governo vai tomar providências. E aí, como eu disse, a gente já tem o príncipe Dom João VI governando aqui no Brasil. E você tem um problema que é o seguinte, o ouro ele era uma riqueza relativamente fácil, ou seja, o ouro, as pedras preciosas, porque a pessoa vinha, extraía e estava ali com aquele objeto de valor que ela levava para comercializar. Você tem agora o seguinte problema, na falta disso, o que seria um outro recurso? Ou seja, o que você teria que poderia gerar uma riqueza rápido, relativamente fácil quando comparado com outros métodos e que incentivasse essa exploração? Não tem. Então o que vai ser preciso fazer? Encontrar uma outra forma de explorar a região e aí essa forma que se encontra é a agricultura. Então o Dom João VI, o governo, o príncipe regente, vai incentivar a agricultura em Goiás. Como que vai fazer isso? Primeiro, vai dar uma isenção de alguns impostos, como o dízimo era um imposto, vai dar isenção por 10 anos, vai incentivar a catequese dos índios. Lembra que lá no Brasil Colônia você tem padres, principalmente jesuítas, que catequizam os índios para eles se tornarem cristãos, católicos. Então, vai haver um incentivo para se fazer isso com mais ênfase, para também tentar usar a mão de obra do índio nessa produção agrícola. Vai ter também o que era chamado de presídios, ou seja, criação de presídios que na verdade eram entrepostos militares, não era a palavra presídio, daí a importância, né, da gente tomar cuidado para não cair, não pega na prova. A palavra presídio aqui não tem o significado de hoje, não era um lugar de detenção, era um lugar que você tinha toda uma estrutura militar que oferecia estrutura para a exploração daquelas regiões, inclusive de proteção. Então houve um incentivo disso, houve também incrementação da navegação e também a ideia de você estabelecer comunicação, principalmente vai ser estabelecido comunicação com a província do Mato Grosso, ou seja, com a cidade de Cuiabá. Lembra que quando Dom João VI chegou no Brasil, ele fez a abertura dos portos, ou seja, ele revogou aquele alvará que estabelecia o que era chamado de pacto colonial, ou seja, a colônia Brasil só podia comprar produtos manufaturados de Portugal e vender produtos primários para Portugal. Isso foi revogado, né, até por pressão da Inglaterra. Então, o tratado dizia que era abertura, o alvará dizia que era a revogação do alvará, dizia que era a abertura para as nações amigas. Lembra disso? Pois bem, que era principalmente a Inglaterra. Isso influencia Goiás, porque acaba também permitindo que sejam criadas fábricas e outras produções artesanais manufaturadas aqui, que até então era proibido. Agora, muito importante guardar isso, essas medidas não foram suficientes. Essas medidas não surtiram efeito. Guarda bem isso, ok? Elas falharam, elas não vão produzir, elas não vão conseguir incentivar a produção agrícola como deveria, certo? Antes da gente continuar, eu já quero te pedir para você clicar aí no like, dar like no vídeo, né? Clicar onde tem o joinha, porque isso é fundamental para ajudar o canal. Muita gente fala, reclama, você precisa melhorar a iluminação, precisa melhorar o quadro, está muito feio esse fone de ouvido pendurado.
Então, para a gente melhorar o estúdio aqui, a gravação, a estrutura de gravação, é preciso que o YouTube entenda e que o vídeo está sendo relevante, que está tendo interação e impulsione para mais visualizações. Então, para melhorarmos o canal, é fundamental que você clique em curtir, até porque isso não custa absolutamente nada para quem está assistindo o vídeo. E é muito importante para nós que estamos produzindo vídeo. Às vezes eu vejo lá, o vídeo tem 500 visualizações, 40 curtidas. Então, por que as pessoas não estão curtindo? Se você recebeu esse vídeo pelo WhatsApp, abre ele com o aplicativo do YouTube no seu celular, porque daí você pode clicar. Outra coisa muito importante, comente. Qualquer coisa, fala. Você pode dar sugestão, pode fazer crítica, pode tirar dúvida, fazer pergunta. Se não tem nada, comenta lá qualquer coisa, um oi, que isso faz o YouTube entender que o conteúdo é relevante, que as pessoas estão interagindo e impulsiona o canal. E quando houver isso, quando esse canal for impulsionado, nós vamos melhorar a qualidade dos vídeos, ok? Então, já agora, não deixa para depois, senão você esquece, já curte o vídeo. E no final, lembra de compartilhar, manda para outras pessoas assistirem, se inscreverem no canal, tem muita coisa legal aqui no canal, você pode entrar lá em vídeos, já tem as playlists, ou seja, você já tem lá a sequência, que se você quer, por exemplo, as aulas para concurso de História de Goiás, você já tem lá a sequência certinha, se você quer assistir outro conteúdo do canal, já tem as playlists criadas. Tem muito vídeo, é muito importante você assistir para ajudar o canal. Então eu conto com isso. E não esquece que ao final do vídeo eu vou dar uma dica também do concurso, então fique até o final. Agora, continuando, o que vai acontecer? Por que essa agricultura não vai funcionar? Então a gente tem aqui alguns motivos. Uma delas é que são medidas insuficientes, ou seja, as medidas que o governo do príncipe regente tomou foram insuficientes para incentivar. Por exemplo, a gente tem também ausência de mercado consumidor aqui em Goiás nesse período, ou seja, você traz o colono para produzir, mas ele vai vender para quem esse produto? E você também tem a dificuldade de exportação, afinal, basta você olhar no mapa para você ver que Goiás não está próximo do litoral. Você não tinha estradas, você tinha muita dificuldade na navegação. Então, como que o colono vai exportar a produção dele? Percebe que não adianta, que não funciona? E você tem também a má educação dos filhos dos colonos. Isso é um termo. A má educação dos filhos dos colonos. Isso é um termo que aparece lá no livro do Luiz Palacin, que fala sobre o fato dos filhos dos colonos não terem interesse em trabalhar na agricultura. E aí a gente precisa lembrar de outros autores que trabalham a história do Brasil, que explicam que aqui no Brasil se criou essa cultura que o trabalho é algo negativo. Daí ter trazido os africanos para serem escravos, uma vez que não conseguiram escravizar os índios como gostariam, porque há esse desprezo do trabalho manual. Basta a gente comparar isso, por exemplo, com a colonização dos Estados Unidos, que tem a ver com o protestantismo lá, o Weber mostrou isso em A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que lá o trabalho era visto como uma vocação, era visto de forma positiva. Então as pessoas tinham orgulho de fazer trabalho manual, porque isso evidenciava várias coisas positivas, inclusive que elas eram escolhidas para a salvação e etc. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil passou a ser visto como algo negativo, ou seja, trabalho manual é para a classe inferior. Até hoje existe essa mentalidade. Então, os filhos dos colonos, eles queriam ingressar no serviço militar, ingressar na carreira eclesiástica, ou seja, na igreja, ser padre, exercer o sacerdócio e não trabalhar na agricultura. Talvez você perceba que esses vídeos, eles têm sido um pouco truncados e eu demonstro até uma certa insegurança por causa da estrutura, ou seja, o celular pode cair a qualquer momento,
a gente tem outros problemas aqui na gravação. Por isso eu repito, é muito importante contar com o seu apoio. Que você curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva, para que a gente possa ter estrutura para gravar vídeos melhores e assim trazer o conteúdo com mais qualidade, ok? Vamos então para aquilo que talvez seja o mais importante agora, as consequências. O que vai acontecer pelo fato de haver um declínio da mineração em Goiás? Bom, primeiro, a gente vai, e aí é o mais importante, a gente vai ter a ruralização da população, que está bem ligado com o desaparecimento das vilas. Ou seja, se você tinha arraiais, vilas, que tinha até uma vida pujante durante o auge da mineração, essas vilas vão desaparecer. As pessoas vão viver no campo e vai ser uma vida que inclusive vai ser bem diferente. Vai ter alguns autores da época que vão dizer que vão criticar de que está se perdendo até a civilidade, ou seja, esses homens brancos não estão mais vivendo como homens brancos, não estão usando mais tempero, não usam sequer roupas, não estão morando em choupanas feitas de qualquer jeito. Então, essa ruralização tem um pouco disso também. Então, as cidades desaparecem, as pessoas vão viver no campo e vai viver dessa forma, né? De uma forma que alguns críticos da época diziam que era uma forma incivilizada. E nós temos também o isolamento. Isso vai fazer com que a província de Goiás ela fique isolada do restante do território brasileiro. Nós vamos ver no próximo vídeo, né? Como eu digo, se houver um retorno suficiente, a gente grava mais um e aí a gente vai ver o processo de independência, como que Goiás vai ser no período rural, no período imperial, e isso tem a ver com esse contexto de isolamento, ou seja, Goiás vai ficar, por enquanto, fora das transações entre as províncias e vai acabar, portanto, tendo uma economia de subsistência. O que é uma economia de subsistência? Aquilo que a sociedade produz para ela própria e só produz aquilo que ela precisa para sobreviver. Então, basicamente, eu expliquei aqui o declínio da sociedade mineradora. Como eu disse para você, agora eu vou te dar uma dica muito importante para você fazer o seu concurso. Como eu disse, neste canal eu sempre coloco na parte de descrição do vídeo algumas indicações de leituras para incrementar, para ajudar o conteúdo que foi colocado na aula e que são leituras diferenciadas, não são apostilas, são artigos acadêmicos. Agora, uma dica muito importante é o seguinte, como eu disse, não se faz análise de tendência quando um concurso é elaborado por uma instituição como uma universidade federal. Por quê? Porque as comissões mudam e os elaboradores de prova costumam ser diferentes. Então, cada prova tem uma tendência, ou seja, é difícil você falar. Se a prova é feita pela UFG, é muito difícil você falar a prova da UFG tem essa tendência, porque tudo depende de quem serão os professores que vão elaborar a prova. Como eu disse, você já sabe de antemão que não vão ter perguntas conteudistas. Quem fez isso? Quando foi isso? Mas perguntas inteligentes e reflexivas. Mas como que a gente pode atentar para quais conteúdos vão cair na prova? Muito simples. Se você vai fazer uma prova que foi elaborada pela UFG, pela Universidade Federal de Goiás, e a prova é de Geohistória, então essa comissão vai ser formada por professores de História e Geografia. O que você faz? Você entra no departamento de História e no departamento de Geografia e vê quais são os professores. Você viu quais são os professores, você olha o currículo deles e vê o que eles estão realizando de projetos de pesquisa, quais são a produção acadêmica desses professores e você vai identificar quais são os temas que eles estão trabalhando atualmente.
E aí o que nós temos? É muito provável que esses professores, ao elaborarem as provas, vão fazer questões com base naquilo que eles estão estudando, que eles estão pesquisando, que eles estão produzindo naquele momento de elaboração da prova. Então, feito isso, sabendo disso, eu fiz essa análise. E aí, olhando o currículo dos professores de História e Geografia da UFG, eu encontrei essa lista de palavras. Nós temos a palavra que mais aparece, o tema que mais aparece são os indígenas. Então é muito, mas muito provável que cairá tema sobre índios na prova que você vai fazer de História, Geohistória de Goiás. É praticamente impossível que não caia questão sobre este tema. O segundo tema que mais aparece é o tema dos quilombolas. Então, eles também é quase impossível que não caia questão envolvendo quilombolas na sua prova de Geohistória de Goiás. Nós temos também assuntos ligados à saúde, ao catolicismo, história das religiões, especificamente o catolicismo popular em Goiás, urbanização, política, questão agrária e agronegócio. Então, assim, existe uma probabilidade muito grande de que a prova que você vai fazer será elaborada em torno desse conteúdo. Eu vou continuar gravando História de Goiás aqui, até para ficar disponível para qualquer época, qualquer pessoa que tiver interesse em aprender. Espero que os próximos vídeos tenham cada vez mais qualidade técnica, por isso eu conto com o apoio de quem está assistindo para divulgar o canal. Mas, se houver interesse e vocês colocarem aqui nos comentários, eu vou gravar um vídeo especificamente sobre esses temas, abordando o material que esses professores produzem e fazendo um resumo desse material, indicando exatamente quais temas têm mais chance de cair na prova. Então, para isso, deixe nos comentários que você quer esse vídeo e nós vamos providenciar. Então, por enquanto é isso. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com outras pessoas. E é isso. Obrigado pela sua audiência, boa prova e até o próximo vídeo.